em Hebreus 3, versículos 1 a 6. Hebreus 3, versículos 1 a 6, o livro de Hebreus, a gente não tem a certeza quem escreveu, há uma inclinação para alguns que tenha sido Paulo, outros dizem que o estilo literário não é o mesmo de Paulo. Independentemente de quem foi, nós sabemos que o autor é Deus e a inspiração foi do Espírito Santo. Amém? Isso é que importa. E realmente Hebreus faz aquela ponte preciosa entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Amém, irmãos? Ao contrário do que muitos pensam, Hebreus substitui o Velho Testamento. Não, não substitui. Faz a ponte entre o Velho e o Novo. Amém? Traz a realidade do Antigo Testamento para a aplicação em Cristo no Novo. Amém? Mesmo Evangelho, mesma palavra, mesmo texto sagrado, mas uma aplicação muito necessária e importante. Entender o livro de Hebreus é difícil. Ler o livro de Hebreus às vezes é complicado, você fica perdido um pouco nos rituais e a forma como o autor refere, o autor é Deus, o escritor refere em relação às coisas do Antigo Testamento, mas é precioso para nós. Hebreus 3, versículos 1 a 6 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois toda a casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é que nos apegamos firmemente à confissão e à esperança da qual nos gloriamos. Oremos, Pai, no nome de Jesus te pedimos que a tua palavra fale às nossas vidas, Senhor, nós possamos ser edificados e possamos verdadeiramente viver para a glória do Senhor conforme está escrito. Em nome de Jesus. Amém. Mas podem ficar sentados. Amém? Este texto da palavra do Senhor nos apresenta Cristo como infinitamente superior a Moisés. Para nós aqui neste lugar, nesta sala, por certo que nós não temos uma grande dificuldade em entender que Cristo é infinitamente superior a Moisés, até porque nós sabemos que Jesus é Deus, amém? Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel da terra do Egito, mas ele não era Cristo, nada que se comparasse. Contudo, para os judeus, ainda hoje é assim, porque muitos ainda esperam a vinda do Messias, enganosamente, ele já veio, o Messias veio, ele já fez a obra, ele disse está consumado, ele citou ao terceiro dia e vivo está, amém? Mas muitos continuam esperando o Messias, portanto, para eles o maior símbolo, ou talvez a maior figura do Antigo Testamento não seja nem Abraão, e para muitos é Moisés, porque Moisés libertou o povo do Egito. Não é? Moisés não libertou o povo do Egito, ele foi usado por Deus para o fazer, mas ele realmente tirou aquele povo do Egito. Agora vocês notam que o Moisés não entrou na terra prometida. Ele foi usado por Deus para libertar o povo da terra do Egito, com sinais e maravilhas. Deus usou de uma forma extraordinária. No deserto, Deus usou de uma forma extraordinária. Nós até referimos à lei como a lei mosaica, a lei de Moisés, quando na verdade é a lei do Senhor. Mas foi dada por intermédio de Moisés. Moisés realmente figura importante, especialmente para os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, por certo continuam a crer. Realmente ele teve um trabalho bom e ele levou até à entrada da terra prometida, mas ele não entrou com o povo. Amém? Daquela geração entraram dois, Josué e Caleb. Os irmãos sabem isso, né? Tudo foi uma outra geração. Que eles não demoravam 40 anos a atravessar o deserto, ao contrário do que muita gente às vezes pensa, né? É porque era muito longe. Não, quão longe você pensa que é 40 anos a caminhar? Mesmo a caminhar. Não é 40 anos. Eles voltaram e ficaram no deserto 40 anos por causa da incredulidade e da dureza do coração. Coração, uma cerviz dura, diz a palavra do Senhor, não é? O autor aos Hebreus, então, o escritor aos Hebreus, então, ele apresenta, desculpem, mas eu estou sempre a dizer o autor, mas não é o escritor, não é? O autor é Deus, amém? O escritor aos Hebreus, ele chega ao capítulo 13 e faz uma exposição e dá um esclarecimento sobre Moisés e Cristo. Quem é Moisés, quem é Cristo? Qual é a diferença? O que é que acontece? Quando você lê a história de Moisés, o que é que você devia de ver? Você deve ficar lá na história de Moisés e perceber Moisés. O que é que a professora da escola dominical, quando ensina das crianças, quando ensina sobre Moisés, ela tem que apontar para... O que é que ela tem que apontar? Qual é o objetivo?
A mesma coisa, meus amados irmãos, por exemplo, com a Arca de Noé, ou qualquer outra história do Antigo Testamento que a gente gosta tanto, com a criação. Às vezes, meus amados irmãos, nós reduzimos essas coisas, a historinha da escola dominical, para entreter. Não é Branca de Neve e os Sete Anões, tá? Não é Cinderela, com o sapatinho lá da meia-noite. A história bíblica, ela tem sempre uma aplicação em Cristo. Qualquer história do Antigo Testamento tem uma aplicação em Cristo. E o desafio para nós, quando lemos um texto do Antigo Testamento, é perceber Cristo. E o desafio, por exemplo, de uma professora de escola dominical, quando fala para as crianças, é como é que ela vai pegar naquela história e vai mostrar àquelas crianças, aquela história tão interessante, vai mostrar Cristo nela. Porque senão só foi um entretenimento. Não é isso? Amém? Mesma coisa para nós. Alguns foram assistir a peça de Daniel, agora, este verão, a propósito, irmãos, nós viram, deve ter vindo no Messenger, vai estar disponível em várias salas de cinema aqui na nossa região, agora no final deste mês. Se você não pôde ir, ou você quer ir, não deu certo, não é a mesma coisa, mas você pode assistir daqui a um preço bem simples e eu recomendo vivamente. Você olha para a história de Daniel, os que foram ver, e se você não viu Cristo naquela história, você tem que ver outra vez, tá? Porque você perdeu a Bíblia em algum lugar. Porque a verdade da questão é que sempre toda a história ela aponta para Jesus Cristo. A história bíblica aponta para Jesus Cristo. Ontem, meus amados irmãos, é muito curioso isto. Ontem nós fomos, eu e o Pedro fomos ajudar lá na escola que os meus filhos assistem, porque uma vez por ano eles reúnem os pais e a gente faz trabalhos lá e prepara a escola para a abertura da escola. E nós estávamos a arrancar ervas, eu e o Pedro. Ervas daninhas, como a gente faz aqui. E arrancar ervas daninhas. E estava o principal da escola connosco, um homem de Deus, sem dúvida, um homem humilde, simples, uma pessoa extraordinária, que eu gosto muito, prezo muito, e as crianças respeitam muito e gostam muito dele. E estávamos a arrancar, e eu disse assim, exatamente, faz-me lembrar, este trabalho faz-me lembrar a nossa natureza pecaminosa, como o pecado. E ele disse-me assim, eu estava exatamente a pensar nisso. E é aquela altura que normalmente o Pedro diz, pronto, pastor, eu já entendi. Mas não falou, ele não falou, não sei se ele ouviu tudo, se não ouviu, não falou. E a gente estava os dois e ficámos a conversar como a nossa natureza pecaminosa, ela cria raízes, e se a gente não tratar quando é pequeno, ela vai criando mais e mais raízes e cada vez é mais difícil de arrancar. E às vezes a gente arranca e vem, falou junto, não é? E vem falou junto. Os irmãos que fazem a jardinagem sabem isso, não é? O irmão José Olívia, o irmã Maria, não sei se alguns irmãos aí fazem a jardinagem, mas você sabe como é. Você arranca e vem tudo junto, vem um pedaço grande. Ou vem muita terra, fica um buraco. Assim é, meus amados irmãos, quando nós deixamos crescer a natureza pecaminosa no nosso coração, damos lugar à amargura, damos lugar ao pecado, e depois é muito mais difícil de arrancar. O que é que eu estou a dizer isto? Porque para o crente, tudo que ele faz na vida tem uma aplicação espiritual, não tem? Não é que a gente super espiritualiza as coisas, não. É que tem mesmo. Porque Jesus pegava nos exemplos normais da vida para explicar grandes verdades bíblicas, não é? O semeador saiu a semear. O que é que ele queria dizer com isso? Porque eles não sabiam como semear, não é? Tinham que aprender. Não. Jesus pegava num exemplo da vida para explicar uma verdade bíblica. Como é que a semente é o Evangelho. Amém? Moisés é exatamente a mesma coisa. Você olha para a história de Moisés e você começa a perceber aquela sequência de factos. À medida que você começa a ler, você começa a perceber Cristo nele. Em tudo aquilo, não só a ação do Espírito Santo, a divina ação e a providência de Deus, mas você começa a perceber como você era escravo do pecado quando aquele povo era escravo no Egito, debaixo de um domínio mau. Você estava debaixo do domínio mau de Satanás, por causa da sua natureza pecaminosa, você era levado a pecar e permanecia debaixo daquela escravidão do pecado, até que o libertador chegou. Moisés chega, Deus usa as pragas do Egito de uma forma poderosa e extraordinária. Vocês era preciso aquilo tudo. Você fica assim, é preciso realmente endurecer o coração de Faraó daquela maneira? É preciso realmente colocar todas aquelas coisas? Não era mais simples, ele deixava ir logo embora, que afinal é assim mesmo, Deus ia fazer e ia. Não poderia ser mais fácil. Porquê aquilo tudo? Já pensou nisso? Gafanhoto, praga, escuridão, saraiva, águas tornam-se em sangue. Isso é uma coisa horrível, não é? Isso que até mau cheiro tinha. Morte dos animais. As moscas. Ninguém gosta de mosca, para não? Ninguém gosta de mosca. Coisa terrível aconteceu lá. A morte dos primogênitos. Terrível. Depois aquele povo sai,
chegam ao Mar Vermelho, o mar abre, passam para o outro lado, e Faraó fica, quando ele sai, Faraó fica louco, manda seguir o povo, primeiro deixa ir, depois manda-os seguir. Aliás, ele não deixa eu ir, mas expulsou-os, vida embora, sai daqui, da minha terra. Aí quando eles chegam lá, os exércitos seguem, o mar se abre, Moisés passa para o outro lado, com o povo, os egípcios tentam entrar, a água cobre. Para que tudo aquilo? Porquê tudo aquilo? E meu amado irmão, se você não entendeu para que tudo aquilo, aquilo apontava para um milagre muito maior e muito mais sobrenatural, que foi a morte do Filho de Deus. Ele se fez carne. Ele habitou entre nós, ele viveu a vida perfeita, ele realizou sinais e maravilhas muito maiores do que aquele, e culminando no maior de todos, que foi a morte e a ressurreição do terceiro dia. Oh, foi preciso tudo aquilo? Foi. Para que você, à medida que leia as 10 pragas e leia aquilo tudo que aconteceu, você perceber como a impiedade, ela é castigada por um Deus justo e soberano, e como Ele age com sinais e maravilhas no meio do seu povo. E não há gente que pensa que crente não acredita em milagres para os nossos dias. Não, tem uns irmãos aí que não acreditam nos dons para os nossos dias. Em milagre, todo crente acredita em milagre, porque ele é um milagre. Eu tenho uma t-shirt que eu uso no Natal, porque é de Natal, não é? Só usava o ano todo. Vermelha, que diz assim: eu sou um milagre de Jesus. E os irmãos não têm ideia o quanto eu gosto dessa t-shirt. Eu só uso no Natal, não é? Depois eu dobro outra vez, guardo, depois de lavar, não é? Claro. E guardo outra vez para o próximo Natal. Já tem não sei quantos anos essa t-shirt. Eu tenho bem uns 10 anos. 10 anos não, também eu não sou assim tão velho, não é? Não, tem mais de 10 anos. E eu guardo porque é tão bonito. Eu sou um milagre de Jesus, irmãos, eu sou um milagre de Jesus. O Deus que operou lá no Egito para libertar o povo dele é aquele que operou a minha vida e me fez crer no Evangelho. Não tinha forma de eu crer nisto, não tinha forma de eu entender, não tinha forma do povo de Israel sair do Egito, a não ser que Deus intervisse com grande mão de poder e majestade, e foi isso que Ele fez na minha vida, foi isso que Ele fez na sua vida. Se você crê em Cristo Jesus, você é salvo. Nunca jamais esqueça isso. No versículo 1 diz assim: portanto, santos irmãos, igreja de Cristo Jesus, vocês são participantes do chamado celestial. E a gente gosta de eleição, gosta quando a gente ouve chamado, não é? Você foi chamado, um chamado celestial, não por obra, não uma coisa que você inventou, e Ele te chamou. Agora, olha o desafio, versículo 1, olha na sua Bíblia, por favor, versículo 1. Fixem os seus pensamentos em Jesus, não em Moisés, em Jesus. Como ele vai falar de Moisés, aqui ele está a dizer: você lê Moisés, põe o pensamento em Jesus. Esqueça Moisés. Leia Moisés para perceber Cristo. Há um maior. Quer aplicar à sua vida? Rapidamente aqui uma aplicação. A primeira aplicação já é esta. Seja usado por Deus como Moisés, de forma a que aquele que olha para si veja Cristo e não você. Fale de Jesus de uma tal maneira, viva de uma tal maneira, que aquele que olha para si, ele não consegue ver a si, e ele vê Cristo, como quando você olha para Moisés, você lê lá no Velho Testamento e você percebe Cristo logo. Viva dessa maneira. De maneira que você desapareça, mas somente o Senhor Jesus Cristo viva e reine. Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Se nós entrássemos aqui pelo apostolado, no sentido do enviado de Deus, o Messias, aqui a tradução de Messias, e se nós chegássemos aqui a falar do sumo sacerdote, aquele que uma vez por todas se ofereceu, nós teríamos aqui muito texto no livro de Hebreus e ficaríamos aqui um ano só para pregar o que é que estas duas palavras significam, mas resumidamente, o Messias, o enviado, e o sumo sacerdote, aquele que acima de todos se entregou ele próprio como sacrifício. Ele executou o sacrifício e ele foi o próprio sacrifício. Amém? Versículo 2 diz assim: ele foi fiel àquele que o havia constituído. Jesus foi fiel à missão. Ele veio no jardim de Getsemane e ele disse assim: se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele disse que veio em obediência ao que o enviou, o Pai, sendo que ele e o Pai eram um, mesmo Deus, trindade perfeita e absoluta, conjuntamente com o Espírito Santo. E ele foi fiel em tudo.
Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Mesmo com erros, mesmo tendo ferido a rocha, não podendo entrar na terra prometida, e ele foi fiel ao chamado. Estava lá, com as ovelhas, chegou, viu uma sarça ardente, uma voz chamou, enviou, e ele foi obediente. Deve ter sido fácil, não é? Voltar ao Egito depois daquele tempo todo, depois de ele ter fugido de lá, por ter defendido o povo escravo, e agora ele volta e diz, a propósito, estou de volta, olá, como estão? Gratos por me receberem. Devem imaginar, né? A propósito, eu vim tirar a vossa mão da obra daí já. Vai tudo comigo. Deve ter sido uma coisa super fácil, não é? Assim, o Evangelho de Cristo Jesus, que você proclama, não é fácil. A missão que Deus te dá para fazer não é fácil. Vai e prega o Evangelho. Fala do Evangelho. Moisés foi fiel em toda a casa. Ser fiel ao Senhor Jesus Cristo, ser fiel ao Evangelho, fala o Evangelho, não importa o que irão perceber ou não irão perceber, seja fiel. A gente pensa que Moisés vacilou lá um pouco e ficou assim um bocadinho, né? Quando foi lá a questão de, não sei falar, é melhor chamar Arão e tal, Deus chama o Arão e tal. Aí você pensa que era fácil, não é? Chegar no Egito lá, desafiar tudo e todos. O fulano que tinha fugido de lá, tinha sido posto fora. Meus irmãos, na história da igreja, você vai contar muitos casos assim de gente que corajosamente enfrentou tudo e todos e foi morto. Estava-me a lembrar de John Huss, quando ele disse, se podem matar, mas Deus levantará outro. Demorou acho que 100 anos, se não estou em erro. E Deus levantou Martinho Lutero, porque Deus levanta quem Ele quer e faz o que Ele quer. Prega o Evangelho, ainda que lhe custe a vida, seja fiel, Deus o usará e Deus levantará outro a seguir, para que o nome dele seja glorificado. Versículo 3 e 4, esse é o versículo 1 e 2, foi devocional de quinta-feira, primeira parte no seu boletim, versículo 3 e 4. Jesus foi considerado de maior glória do que Moisés. Outra vez, meus amados irmãos, talvez para si não faz uma grande diferença, você sabe isso. Mas para o povo judeu que leu esta carta, foi chocante para eles. O quê? Aquele que foi condenado como malfeitor à pena máxima é maior do que o nosso líder Moisés? Aquele que tirou o povo, que nos tirou da escravidão do Egito e caminhou e levou até a entrada da terra prometida? Como é que ele pode ser maior que nós? E ele faz uma analogia aqui com casa, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Aquele que faz a casa, que estabelece a casa, ele tem maior honra, porque toda a casa é construída por alguém. Eu estou a ler o versículo 4. Mas Deus é o edificador de tudo. Por outras palavras, o escritor aos Hebreus está a dizer, tudo isso que aconteceu lá, está tudo muito certo, Moisés realmente ele foi levantado e tal, mas quem edificou aquilo tudo, quem trabalhou naquilo tudo foi Deus. Deus que na pessoa do Filho veio e foi crucificado. Por isso é que a obra do Filho é maior do que a obra de Moisés. Por isso é que, by far, infinitamente maior é a glória de Moisés do que a glória de Jesus do que a glória de Moisés. Infinitamente maior é a glória, deixa eu repetir aqui, infinitamente maior é a glória de Jesus do que a glória de Moisés. Moisés foi construtor de uma casa, foi fiel, mas Deus é o edificador. Moisés foi fiel como servo, versículo 5, em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser dito no futuro. É muito importante aqui. O escritor aos Hebreus diz assim a eles, olha, Moisés ele foi importante, mas Jesus é muito maior. Vocês podem não entender isso agora, mas Jesus é muito maior. E até vos afirmo mais, diz ele. Moisés só serve porque ele apontava para o futuro. Ele apontava para o futuro. Ele apontava para o libertador que viria de uma vez por todas, com o seu próprio sangue, libertava vocês de uma escravidão muito maior do que a escravidão do Egito. Aliás, a escravidão do Egito também só apontava para a escravidão do pecado, em que todo o ser humano se encontrava.
E que muitos continuam nessa escravidão. Porque só aquele que está em Cristo Jesus foi liberto dessa escravidão. A escravidão que oprime nesta vida e a escravidão que leva para o inferno, para toda a eternidade, debaixo da santa, justa ira de Deus. Assim é o pecado, meus irmãos. Isso é o pecado. Como é que nós não podemos ver em Moisés Cristo? Como é que nós podemos ficar distraídos e não perceber o quanto nós necessitamos de um libertador? Quantas vezes o povo de Israel, por tanto tempo, clamou a Deus que queria um libertador, que queria um libertador. E veio um libertador provisório, temporário, para uma questão terrena, apontando para algo muito maior e muito mais extraordinário. Sabe o que é triste, meus amados irmãos? E nós corremos esse risco aqui. É que o povo de Israel, lá no Egito, eles sabiam que eles eram escravos. Eles percebiam que eram escravos. Eles percebiam a dureza da escravidão. E hoje, meus amados irmãos, tem tanta gente aí achando que é livre e é escravo. Achando que é livre e é escravo. É escravo de Satanás, é escravo do pecado. Olhe como está a geração que se está levantando. Olhe como o mundo está hoje. Uma escravidão de mentalização, de mentalidade, uma escravidão de pecado que oprime. Irmãos, e nós corremos esse risco tão facilmente, porque tanta coisa às vezes acontece e a gente fica debaixo dessa linha tão fina que podemos rapidamente, com muita facilidade, passar para algum tipo de escravidão por causa de algum tipo de pecado que às vezes nós guardamos. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãos. Que Deus nos conduza ao arrependimento. O povo de Israel clamava para a libertação da escravidão e às vezes a gente clama muito pouco para ser libertos da nossa escravidão. Por isso, meus amados irmãos, você precisa de analisar a palavra do Senhor e dizer assim: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau e conduz-me pelo caminho eterno. Precisamos tantas vezes fazer isso, irmãos. Todos nós. Às vezes somos libertos de um vício, de um pecado, mas às vezes ele fica tão perto de nós, porque é a nossa natureza pecaminosa, a nossa tendência. E Satanás fica à espera, oferecendo-lhe aquele caminho de escravidão de novo, continuando a oferecer aquele caminho de escravidão de novo. E a gente pensa que isso só acontece nos jovenzinhos, não é? E para você chegar à idade adulta, você começa a perceber que continua a acontecer. E você diz: quando é que isto termina? E eu vou dizer: quando Jesus voltar. Até lá não termina, até que você bater com Jesus não termina. Jamais pare de orar para que Deus te livre das tentações, te livre da escravidão. Livra-me, ó Deus, de pecar contra ti. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Jamais pare de orar e pedir a Deus misericórdia pelas suas áreas de fraqueza, e cada um sabe a sua. Qual é a sua área de fraqueza? E eu sei a minha. Paulo sabia a dele. Por isso é que Paulo dizia que ele era dos pecadores o principal. Imagina quanto o Paulo pecava, não? Eu sei que Paulo pecava mais do que eu, né? Ele dizia que era o principal. Você nunca parou para pensar nesse texto? Paulo devia ser um pecador a sério, né? Há gente que associa esse texto à vida que ele tinha antes de ser perseguidor da igreja. Não tem nada a ver, irmãos. Ele sabia que ele era o principal dos pecadores, porque ele sabia o coração dele, ele sabia a inclinação dele para o mal, ele sabia quem ele era. Ele olhava no espelho da palavra e ele dizia: tem misericórdia de mim. Sou o pior. Eu não sabia o coração dos outros. Espero, meu amado irmão, que você que está aqui esta manhã, você olhe para o espelho da Bíblia e diga assim: eu sou o pior dos pecadores. Porque você sabe as suas fraquezas, você sabe o seu coração, você sabe a sua inclinação. Você sabe que se Deus tirar a sua mão, você vai voltar para a escravidão do pecado, seja ele qual for. Então clame. Clame. E como as ervinhas lá, as raízes pequeninas, começa a tirar. Porque se ganhar raiz e alastrar, terrível. Sempre clame para que não se torne escravo de Satanás nunca. Moisés apontava para o futuro. Ele apontava para a vinda preciosa do Senhor Jesus Cristo. Ele apontava para a gloriosa vinda do Senhor, em que ele viria como servo para se entregar e morrer no lugar de muitos. Verter o seu sangue para que todo aquele que nele crer pudesse ser salvo.
Oh, meu amado irmão, o quanto eu desejo que todos que estão nesta sala e online possam realmente ter o Senhor Jesus Cristo como Senhor ou Salvador. Se você não tem, você vai para o inferno. Só existe um libertador. Um foi usado lá no tempo de Moisés e um foi usado de uma vez por todas para liberar da condenação eterna da morte. Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, dá testemunho do que haveria de ser dito no futuro. Seja fiel em toda a casa de Deus, seja fiel na casa do Senhor, seja fiel ministrando aos outros quem Jesus é, seja fiel no seu evangelho. Não mude para agradar a ninguém, não molde para agradar a ninguém, seja fiel. Versículo 6. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Olha, volta ao versículo 1 rapidamente. Olha o versículo 1 no instante comigo. Olha o início. Portanto, o que é que diz? Vamos ler juntos. Santos irmãos, participantes do chamado celestial. Para quem está a falar o texto? Para nós, os salvos, que somos a casa. Somos o povo de Deus. Somos aquele por quem o sangue foi vertido. Somos o reino eterno. Tudo o resto acaba. Nós somos o povo de Deus. Muito mais do que um edifício, muito mais do que um 501c3 aí para o pessoal da diretoria, muito mais do que um documentos, ou seja lá o que for, uma organização. Nós somos a casa de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos aquele por quem Jesus verteu o seu sangue. E isso é que importa. É por isso que buscamos edificação uns aos outros, é por isso que até na sexta-feira nós queremos, e foi um dos propósitos do filme, foi que houvesse edificação no corpo de Cristo. Foi ou não foi? Foi desde o início que nós estivemos a batalhar nisso, para que haja edificação, para que haja o crescimento. Mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós, se é... Note, tem aqui um se. Uma condição. Se é que nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Meu amado irmão, se você não se está a apegar firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos, você não é casa de Deus, você não é parte dos participantes do chamado celestial, você não é santo irmão em Cristo. É uma condição aqui. Aquele por quem Cristo morreu, aquele que tem a sua confiança no Senhor, e ele se apega voluntariamente, firmemente, à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. De que é que está a falar o texto? O que é isso? O que é essa confiança e essa esperança da qual nos gloriamos? O que é isso? É aquilo que Moisés não conseguiu fazer. E caminhamos, mesmo no fim da mensagem, eu guardei o melhor para o fim, irmãos. Eu tive com dificuldade, eu batalhei este tempo todo que estive a pregar para não dizer o melhor. De verdade, eu queria deixar para o fim, mas estava sempre a vir no texto, eu estava sempre a deixar para o fim, eu deixei para o fim o melhor de tudo. Sabe o que é que Moisés não conseguiu fazer? Ele não conseguiu entrar na terra prometida. Sabe o que é que Cristo fez? Foi o primeiro a entrar lá. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Moisés não pôde entrar na terra prometida. Deus tinha um propósito muito claro com isso. Porque Cristo foi aquele que entrou primeiro nas mansões celestiais e está sentado à direita do Pai. Fully God, completamente Deus, completamente homem, ou 100% Deus, 100% homem. Ele está lá, à direita do Pai, no trono. Ele está lá, e todos aqueles que nele crê, lá entrarão, e quando chegarem lá, não é Moisés que eles esperam ver, é Jesus Cristo. O povo de Israel entrou na terra do Egito, e Moisés não estava. Mas estava Josué e tiveram os reis. Olha o que aconteceu com o povo de Israel, 4 vezes foi levado para o exílio. Mas quando você entrar lá no céu, você não vai ser levado para o exílio, você não vai sair mais, você confia e você tem essa esperança, se gloria nela, porque o Senhor Jesus Cristo está lá. Louvado seja o nome do Senhor. Oh sim, Cristo é muito maior que Moisés, Ele é infinitamente maior, porque na glória é Ele que lá está, o primeiro a entrar, primogênito de muitos. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo homem, porque Ele entra na nossa frente, só você não podia entrar. E Ele já lá está. E essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança. E nós nos apegamos firmemente a isto.
Sabemos que o nosso futuro está garantido com Cristo. Ele colocou isso no nosso coração. Então você diz, eu sou casa. Eu sou casa de Deus. Nada me abalará. Nada me destituirá. Porque não importa nem o que acontecer com o meu corpo. A minha alma está guardada em Cristo. Foi assim que os pais da igreja viveram. Foi assim que os reformadores viveram e morreram. Muitos caíram nesta terra por essa razão. E acima de tudo foi como Paulo e os apóstolos morreram. E segundo a história, todos eles, menos João, foram mortos pela causa do Evangelho. Quando o seu corpo tombou nesta terra, o Senhor dos céus e da terra, que já lá esperava por eles, os recebeu em sua glória e presença. Oh, aleluia! Às vezes nos esquecemos disto. Às vezes nos esquecemos que Ele já lá está. Às vezes nos esquecemos e deixamos atribular aqui, ali, acolá, para nada. Nada nos abalará. Nada nos abala. Amados irmãos, não queria fazer parte da mensagem, mas tem que ser. Na sexta-feira, irmão, por favor, agarre-se a esta confiança. Agarre-se a esta firmeza. Agarre-se a esta esperança. Tem gente entrando aqui neste lugar que não ouviu falar de Jesus Cristo ou ouviu falar de um Cristo que não é das Escrituras. E lhe garanto que vai ter das duas coisas. Não deixe que ninguém saia deste lugar sem ouvir a mensagem do Evangelho. Não deixe ninguém sair sem você lhe explicar Cristo. Não deixe. Deus nos está dando a oportunidade de, à imagem de Cristo, sermos Moisés. Deixa-me explicar. Deus nos está dando a oportunidade de que à imagem de Cristo, como Ele entrou na glória, com essa mensagem, nós sermos como Moisés, fiel em toda a casa e testemunhado a Jesus. Ponha o seu esforço, a sua oração, o seu coração nisso. Trabalhe isso diante do Senhor. Ore, jejum, faça o que for preciso. Prepare-se. Deus tem uma obra para fazer neste lugar. E eu estou certo e confiante disso. Jesus, Ele voltará. E quando Ele voltar, nós estaremos com Ele para todo sempre. Nós não iremos ao exílio. Nós nunca mais estaremos debaixo da escravidão do pecado. Nós nunca mais seremos tentados. A palavra do Senhor diz para nós nos confortarmos uns aos outros com estas palavras. Todos nós passamos aflições, dificuldades, lutas, todos nós. Mas tenha esta confiança guardada em seu coração. Às vezes a gente precisa de meditar mais e pensar mais. O que é que tudo significa que nós fazemos? O que é que significa tudo? O que é que vale a pena e o que é que não vale a pena? Que o Senhor seja verdadeiramente glorificado e exaltado em nossos corações. Fique de pé, vamos orar. Glorioso Deus, nesta manhã, nós estamos tão gratos porque Jesus Cristo é infinitamente superior a Moisés. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos ler estas histórias e perceber e temos uma aplicação tão clara. Te agradecemos, ó Pai, pelo livro de Hebreus e por este texto que falou ao nosso coração e nos apresenta esta gloriosa esperança. Perdoa-nos, ó Pai, as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, os nossos pensamentos às vezes tão fraquinhos, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis em toda a casa como Moisés foi. A percebermos que o nosso futuro e a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. Senhor, revela-nos um pouco mais. Não nos deixes voltar para casa hoje sem termos um pouco mais desta verdade firmada em nosso coração. Ajuda-nos, como o texto diz, a fixarmos o nosso pensamento em Cristo. Não nas coisas desta terra, em coisa mais gloriosa e mais preciosa. Nós honramos e louvamos o nome do Senhor hoje e para sempre, pois só o Senhor é digno. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Todos dizem? Amém. Nós podem ficar sentados. Amém.